Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro começa essa semana, temos algumas novidades aqui no Gigante da Colina. A gente precisa de reforços, né? Até o momento, ninguém contratado, né? A situação que está chegando a ficar constrangedora. Ninguém contratado, mas a gente vai atualizar aqui o que temos para atualizar. Inclusive, a novela Marlon Freitas chegou ao fim, né? E claro, a gente já sabia, o jogador não vem para o Vasco da Gama. Falaremos também sobre a venda de ingressos para a partida entre Vasco e Grêmio e sobre uma possibilidade do atacante Bill, do Nova Iguaçu, aparecer no Vasco da Gama por empréstimo. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. Essa semana começa o Campeonato Brasileiro e você pode palpitar lá na KTO. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO e lá você usa o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira do canal Machão da Gama, dá sempre uma moralzona aqui pra gente, e quem é parceiro do canal Machão da Gama ganha moral também de quem assiste, né? Então, ó, QR Code na tela e cupom MDG20. Meus queridos, acabou o sossego, né? O Vasco vai voltar a jogar. No domingo o Vasco enfrenta o Grêmio, estreia no Campeonato Brasileiro, e a venda dos ingressos teve início hoje, né? Hoje pela manhã o Vasco disponibilizou já a venda de ingressos para os sócios, né? E ali tem as ondas de compra, etc e tal. E até o momento mais de 10 mil ingressos já foram emitidos, né, para essa partida. A tendência é que no máximo até amanhã os ingressos já estejam esgotados para essa partida entre Vasco e Grêmio, estreia no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a torcida desconfiada, mesmo a torcida do Vasco insatisfeita, né, com o momento do clube, mesmo a torcida chateada porque não teve contratação, não teve nada, a torcida vai apoiar o Gigante da Colina e vai lotar São Januário no próximo domingo. Vasco e Grêmio, né? Você que tá com saudade aí de ver o Vasco em campo, domingo essa saudade acaba, 4 da tarde, Vasco e Grêmio. Bom, vamos atualizar agora aqui as informações de mercado da bola, né? Até o momento, nenhuma contratação. O Vasco vai com o mesmo time do Campeonato Estadual para o Campeonato Brasileiro. E sem Dimitri Payet, né? Que se lesionou no treinamento e vai perder as primeiras rodadas do campeonato. Bom, o Vasco estava numa novela ali em relação ao Marlon Freitas, né? Queria muito a contratação do Marlon Freitas do Botafogo. Mas ontem a negociação foi encerrada. O Botafogo recusou a proposta de 15 milhões de reais do Vasco da Gama pelo volante Marlon Freitas. Apesar de contar com a vontade do atleta, o Vasco esbarrou em John Textor. Ele não quis liberar Marlon Freitas, pois gosta do jogador. Não é a primeira e nem a segunda proposta do Vasco desde o início do ano que o John Textor recusa, né, pelo Marlon Freitas. A princípio não tem mais expectativa do Vasco realizar uma nova oferta. O Vasco já chegou a acenar com um aumento da proposta inicial de 12 para 15 milhões, mas mesmo assim o Botafogo não aceitou. Inclusive, Marlon Freitas deve ganhar uma renovação de contrato lá no Alvinegro e o próprio John Textor, né, vai oferecer essa proposta. Atualmente, o volante tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025, mas deve renovar lá com o Alvinegro. O Vasco tentou, fez essa oferta de 15 milhões, o Botafogo foi irredutível, não aceitou e Marlon Freitas vai ficar no Alvinegro. Agora, sem Marlon Freitas e sem também o Emanuel Martínez do América Mineiro, que deve ir para o Fortaleza, o alvo principal do Vasco é Kaique, volante do Juventude. O jogador já interessava ao Vasco, mesmo com as duas outras negociações em andamento. Sem um diretor de futebol, Lúcio Barbosa é quem está liderando a busca do Vasco por reforços, né, no mercado de transferências. O CEO da SAF Vascaína montou um comitê com os scouts do clube da 777. A contratação de um volante é prioridade da comissão técnica, como Ramon Dias já externou algumas vezes. Então,
Sem Marlon Freitas, sem Emanuel Martínez, a tendência é que o Vasco contrate o Kaique do Juventude. Enfim, meus queridos, impressionante, né? O tempo que o Vasco perdeu também atrás de Marlon Freitas, desde o início a gente sabia que o Botafogo não iria liberar o jogador. Mas eu já não quero ser repetitivo, já reclamei disso aqui várias vezes, não vou reclamar de novo não. Vou ficar aguardando aqui e quem o Vasco contratar, eu anuncio aqui no canal Machão da Gama, trago informação, não vou ficar me desgastando aqui também, falando todo dia, reclamando da mesma coisa, senão acabo eu ficando chato, né? Reclamando toda hora da mesma situação, da mesma coisa. Mas enfim, vamos lá, seguimos. Uma outra informação aqui é sobre o atacante Bill, que foi destaque, né, do Nova Iguaçu no campeonato estadual. Ele pertence ao Dnipro, da Ucrânia, e está emprestado ao Nova Iguaçu, mas o Vasco tem interesse, né, nesse jogador. O jogador está valorizado no mercado da bola depois de se destacar pela equipe da Baixada Fluminense no último campeonato carioca. Ele não se adaptou, né, lá no futebol ucraniano e o Dnipro vem emprestando ele seguidamente, né? Já emprestou ele ao CRB, ao Sport e agora também ao Nova Iguaçu. Ele tem contrato com o clube ucraniano até dezembro de 2026, mas nesse momento não está dentro ali dos planos da comissão técnica. O Vasco tem interesse, né, na contratação desse jogador e pode tentar ali um empréstimo junto ao Dnipro da Ucrânia. Com isso, o Vasco ficaria ali responsável pelo pagamento, né, dos salários e premiações previstas em contrato ao Bill. O Bill, que foi presença constante no Nova Iguaçu, com 16 jogos, marcou 6 gols e deu 5 assistências, né, entre Campeonato Carioca e Copa do Brasil. O ponta esquerda, além disso, foi eleito por jornalistas e torcedores para a seleção do Campeonato Estadual de 2024. O Bill esteve, né, na seleção do Campeonato Estadual. Eu acho uma aposta interessante. Se o Vasco conseguir realmente pegar o jogador por empréstimo, seria uma aposta, né, interessante para essa sequência de temporada. O jogador que fez um bom campeonato carioca, se destacou, foi para a seleção do campeonato. Acho que seria uma aposta interessante e é uma posição também que o Vasco precisa. Falando em seleção do campeonato carioca, o Vasco teve apenas um representante, né? Um jogador do Vasco foi escolhido para a seleção do campeonato carioca, que foi o lateral esquerdo Lucas Piton. Lucas Piton, que realmente fez um ótimo, né, campeonato carioca, ele foi selecionado aí para a seleção do campeonato. Eu achei que faltou o Léo Jardim, né? Acho que o Léo Jardim foi o melhor goleiro do campeonato, mas acabou que elegeram o Rossi, né, goleiro do Flamengo, como o melhor goleiro do campeonato. Na minha opinião, o Léo Jardim fez um campeonato melhor que o Rossi, até porque o Flamengo tinha uma defesa muito sólida. O Rossi praticamente não teve que trabalhar no campeonato carioca, a bola praticamente não chegava, né, no seu gol. Enquanto o Léo Jardim trabalhou muito o campeonato inteiro, mas escolheram o goleiro do Flamengo. É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Seu like é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje com mais informações do nosso Vascão. Tamo junto? Um grande abraço. Deixa o seu like, se inscreva. Saudações. Até a próxima.